Já a Glasnost seria a abertura política, tentando fazer com que aquela burocracia do Partido Comunista que tanto brecava aqueles movimentos, movimentos internos da União Soviética, saísse. É uma medida de flexibilização da política de então. Só que ambas as medidas, elas, de certo modo, falham. Elas falham e a União Soviética também depois vai ruir por causa disso. Na verdade, as medidas de Gorbachev, que eram medidas para tentar melhorar, modernizar o país, são as medidas que aceleram o fim da União Soviética. Tamanho o grau de degeneração daquele sistema. Bem, os principais acontecimentos desse período são: a Nicarágua foi um dos países que mais esteve em evidência na Segunda Guerra Fria. Dominada pelos sandinistas, de tendência socialista, os Estados Unidos encontrou resistência dos contra, isto é, uma oposição interna financiada e treinada pelos norte-americanos com o fim de derrubar o regime. A ideia dos conflitos de baixa intensidade que aconteceram no Afeganistão também aconteceram na Nicarágua. O Afeganistão cada vez mais se mostrou como o Vietnã soviético. Em 1989, as tropas soviéticas, após 10 anos de luta, retiram-se do país derrotadas. Na verdade, o Afeganistão e os movimentos internos deles, do povo, conseguiram conter o avanço soviético. As reformas de Gorbachev, Perestroika e Glasnost significaram um novo alento ao bloco soviético, medidas que viriam modernizar e dar mais vida àquele socialismo. Um desses exemplos disso foi o massacre da Praça da Paz Celestial. Gorbachev visita a China lá comandada por Deng Xiaoping. A sua visita, com as suas reformas, mobiliza os jovens chineses em Pequim, na Praça da Paz Celestial, por mudanças que melhorem o país. Durante a visita de Gorbachev, sem problemas, eles manifestaram. Mas logo após sua saída, o Deng Xiaoping, líder chinês, mobiliza uma grande repressão, que é o massacre de Tiananmen, o massacre da Praça Celestial, dizendo que as reformas de Gorbachev não iriam acontecer na China. O último tópico é o colapso do bloco socialista, a queda do Muro de Berlim. No fim das contas, Perestroika e Glasnost representavam reformas em um sistema que já se encontrava em grandes problemas. Ao invés de mudanças, aceleraram o seu colapso. Portanto, o colapso simbolizado no Muro de Berlim, o Muro da Vergonha, o muro que separava uma cidade entre um lado capitalista e um lado socialista. A queda do muro marca o fim do regime socialista no leste europeu e na União Soviética. A queda do muro marca a vitória do bloco capitalista. A Guerra Fria tem o seu fim. Agora já há um vencedor. É o capitalismo. Agora a hegemonia está nas mãos dos Estados Unidos. Vejamos agora as nossas dicas de estudo. Gente, nas dicas de estudo de hoje, umas recomendaçõezinhas básicas. Primeiro, veja que o período da Guerra Fria, que vem da Segunda Guerra até os dias de hoje, é repleto de acontecimentos. O ideal não é decorar acontecimento por acontecimento, mas sim entender a dinâmica lógica, maior, na sociedade daquele momento. É isso que nossa aula ajudou. Outro detalhe, os filmes são muito interessantes para entender esse período. Recomendo basicamente 2. Um filme que mostra esse período, que é o período da Guerra Atômica, Doutor Fantástico, do Stanley Kubrick. Muito bom, vale muito a pena. Um outro filme que mostra bem o período da Segunda Guerra Fria é o Rambo. Tem o nosso amigo Rambo, principalmente o Rambo 3, que é o Rambo que luta lá dentro do Afeganistão. É muito interessante perceber até que ponto o cinema ajuda nisso. Bem, qualquer coisa, dê uma olhada no seu material, que ele também tem outras informações a contribuir. No mais é isso, a gente se fala. Grande abraço, pessoal. Na aula de hoje estudamos a Guerra Fria. Falamos sobre a primeira fase da Guerra Fria. A Primeira Guerra Fria corresponde à fase inicial desse conflito. Nessa fase, o que está em jogo é a reestruturação do mundo após
a Segunda Guerra Mundial. Evitar o avanço do socialismo em países que antes não eram, por exemplo, a Europa. Vimos o período de coexistência pacífica. A coexistência pacífica é o segundo período da Guerra Fria. É o período menos radical, mas lembre-se, não é um período pacífico. É o período no qual nós temos a corrida espacial, nós temos a Guerra do Vietnã. E aprendemos sobre a Segunda Guerra Fria. A Segunda Guerra Fria corresponde ao período final deste conflito. Neste período você tem os Estados Unidos acelerando de forma muito forte, é o avanço conservador dos Estados Unidos. A União Soviética tenta reagir, mas acaba não conseguindo e ruindo. É o período final da Guerra Fria, é quando os Estados Unidos acabam vencendo o conflito ideológico. Bons estudos! Salve, caro professor! Bem, no meu espetáculo de hoje a respeito de Guerra Fria, um detalhezinho interessante assim. Como é um período com muitos acontecimentos, sugiro trabalhar com uma lógica, a lógica da Guerra Fria, a lógica do confronto entre Estados Unidos e União Soviética. Isso explica boa parte dos acontecimentos e evita, assim, o aluno pensar que tem que decorar tudo isso. Um outro detalhe é sugerir uma reflexão. Afinal, o fim da Guerra Fria é o início da paz? É uma coisa para debater. Bem, no mais é isso. A gente se vê. Grande abraço.